Olá pessoal, nesse vídeo nós iremos ensinar o cálculo de NPU, NPCal e NDPCal%. Esses cálculos eles são importantes para a nutrição, para nós sabermos qual a quantidade de proteína proveniente da nossa alimentação que realmente é utilizada pelo nosso organismo para as funções de manutenção, imunidade. E a gente começa esse cálculo pelo NPU, que representa as gramas de proteína da refeição que são utilizadas pelo nosso organismo. Então, o primeiro passo é identificar as fontes de proteína da refeição que são de origem animal, de origem de leguminosas e de origem de cereais. Então, exemplos de alimentos de origem animal: leite, ovo, carnes, presunto, salame, queijo e iogurte. Exemplos de leguminosas: feijão, lentilha, soja, grão de bico, ervilha seca. Exemplos de cereais: arroz, macarrão, farinha de milho, farinha de trigo, pão, biscoitos. Aqui então nós temos um cardápio, um exemplo de um cardápio, e a gente pode identificar como um alimento de origem animal o acém grelhado, como um alimento de origem leguminosa o feijão preto, e como um alimento de origem cereal, o arroz branco. O segundo passo, então, é calcular quantas gramas de proteína tem a porção desses alimentos que nós destacamos. Então, aqui nós já temos calculados. A porção do acém grelhado possui 12,28 gramas de proteína. A porção do feijão preto possui 3,85 gramas de proteína. E a porção do arroz branco possui 3,15 gramas de proteína. Então, o terceiro passo é multiplicar as gramas de proteína de cada alimento pela taxa de absorção de cada grupo. O que isso significa? Os alimentos de origem animal têm uma taxa de absorção de 70%. Esses valores de taxa de absorção, eles são fixos. Então, no caso, a gente vai pegar as gramas de proteínas que nós encontramos, na nossa porção de acém e vai multiplicar por 0,7. Os alimentos, as leguminosas, elas sempre terão uma taxa de absorção de 60%. Então, por isso, a gente multiplica por 0,6 o valor das gramas de proteína. E os cereais terão sempre uma taxa de absorção de 50% e por isso a gente multiplica por 0,5. Suponhamos que o nosso cardápio tenha mais uma fonte de cereal, como o macarrão. A gente soma, então, as gramas de proteína de cada alimento, no caso o arroz e o macarrão, para daí estar multiplicando pela nossa taxa de absorção. Essas gramas obtidas, nós vamos somá-las para assim encontrar o valor do nosso NPU. O próximo passo é calcular o NPCal. Então, o NPCal, a gente vai multiplicar o valor do NPU por 4 quilocalorias. Por quê? Porque equivale às calorias que cada grama de proteína possui. Então, o NPCal ele vai nos dar o valor das calorias das proteínas que são utilizadas pelo nosso organismo. Aqui, no caso, serão 49,9 quilocalorias. Na sequência, então, a gente faz o cálculo do NDPCal%. Para a gente calcular o NDPCal%, primeiro a gente tem que identificar o total de calorias que a nossa refeição possui. Considerando agora, então, todos os alimentos e todos os grupos, os macronutrientes. Então, a gente tem um total de calorias aqui, no caso, de 639,24. Na sequência, então, é simples o cálculo do NDPCal%, a gente faz uma regra de 3 cruzada. Então, sabendo que o total de calorias da nossa refeição vai representar o 100%. No caso, então, as 639,24 calorias. E o valor do nosso NPCal vai ser o nosso X, que é o que a gente quer encontrar a porcentagem. Aqui, então, nós encontramos o valor de 7,8%. Então, de proteínas da nossa refeição que serão utilizadas pelo nosso organismo. Usando de referência o percentual que o PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, preconiza,
Então, esse valor está dentro do limite para refeição, considerando que eles dão a margem de 6 a 10%. É isso, pessoal. Dúvidas, chamem as monitoras. Obrigada